Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Bom, hoje vamos refletir a terceira parte do livro O Abandono à Divina Providência, de Jean-Pierre de Caussade. Vamos lá? Como a santidade se tornaria mais fácil se fosse considerada deste ponto de vista. Se a obra da nossa santificação nos oferece dificuldades tão insuperáveis na aparência, é porque não temos dela uma ideia exata. De fato, a santidade reduz-se toda a uma só coisa: a fidelidade à vontade de Deus. Ora, esta fidelidade está ao alcance de todos, tanto na sua prática ativa como no seu exercício passivo. A prática ativa da fidelidade consiste no cumprimento das obrigações que nos são impostas, quer pelas leis gerais de Deus e da Igreja, quer pelo estado particular que abraçamos. Aqui a gente pode ler como vocação também. E o exercício passivo consiste na aceitação amorosa de tudo o que Deus nos envia a cada instante. Destas duas partes de santidade, qual é a que está acima de nossas forças? Não é a fidelidade ativa? Pois as obrigações que ela nos impõe cessam de ser obrigações desde que o seu cumprimento excede realmente as nossas forças. O estado de saúde em que vos encontrais não vos permite assistir à missa? Não estáis obrigados a ouvi-la. E o mesmo se diga de todas as obrigações positivas, isto é, daquelas que nos prescrevem o cumprimento de um ato. Só as que nos proíbem de fazer coisas que são más em si mesmas é que não sofrem exceção alguma, pois nunca é permitido fazer o mal. Haverá, portanto, coisa mais fácil e mais razoável? Que desculpa é que poderemos alegar? Ora, é precisamente isso o que Deus exige da alma, no trabalho da sua santificação. Exige-o aos grandes e aos pequenos, aos fortes e aos fracos. Numa palavra, a todos, em todo o tempo e em todo lugar. Por conseguinte, é muito verdade que não exige da nossa parte senão o que é possível e fácil, pois basta possuir este fundo tão simples para chegar a uma santidade muito elevada. Se para além dos mandamentos nos aponta os conselhos são as orientações evangélicas de nosso Senhor Jesus Cristo que vão além dos mandamentos. Como alvo mais perfeito para o qual haveremos de tender. Tem, contudo, o cuidado de acomodar a prática desses conselhos à nossa situação e ao nosso caráter. Como sinal principal da nossa vocação para o seguir, dá-nos os auxílios da graça que nos facilitam a sua prática. Nem chama a ninguém senão na medida das suas forças e no sentido das suas aptidões. Mais uma vez ainda, poderia imaginar-se alguma coisa mais razoável? Ó vós todos que tendeis à perfeição, e vos sentis tentados de desânimo à vista do que ledes nas vidas dos santos e do que certos livros de piedade vos prescrevem. Ó almas que vos afligis a vós mesmas com as ideias terríveis que tendes da perfeição. É para a vossa consolação que Deus quer que eu escreva essas palavras. Aprendei,
pois, o que pareceis ignorar. Este Deus de bondade tornou fáceis de adquirir todas as coisas necessárias e comuns na ordem natural, como o ar, a água e a terra. Nada mais necessário do que a respiração, o sono e o alimento, mas nada também mais fácil. O amor e a fidelidade não são menos necessários na ordem sobrenatural. Por isso, a dificuldade em os alcançar não deve ser tão grande como imaginamos. Reparai na nossa vida. De que é que se compõe? De uma série de ações de pouca monta. Ora, dessas coisas de tão mesquinha importância é que Deus se digna contentar-se. Essa é a parte que toca a alma no trabalho da perfeição. É para que não pudéssemos ter disso dúvida. Quis explicar-no-lo bem claramente. Temei a Deus e observai os seus mandamentos, isso é convosco. Quer dizer, eis tudo o que o homem deve fazer pela sua parte. Eis em que consiste a sua fidelidade ativa. Cumpra o homem o que lhe toca, e Deus fará o resto. A graça divina reserva para si mesma a realização de maravilhas que ultrapassam toda a inteligência do homem. Porque nem os ouvidos ouviram, nem os olhos viram, nem o coração sentiu o que Deus concebe na sua ideia. Resolve na sua vontade, executa pelo seu poder nas almas que a Ele se abandonam. A parte passiva da santidade ainda é muito mais fácil, pois não consiste senão em aceitar o que na grande maioria dos casos não se pode evitar, e em sofrer com amor, isto é, com suavidade e consolação, o que tantas vezes se suporta com aborrecimento e desgosto. Mas, uma vez ainda, eis a santidade toda inteira. Eis o grão de mostarda, cujos frutos não recolhemos, porque não sabemos reconhecê-los na sua insignificância. Eis a dracma do Evangelho, o tesouro que não encontramos, porque o supomos muito afastado para o ir buscar. Nem me pergunteis qual é o segredo de encontrar este tesouro, porque verdadeiramente não há segredo. Este tesouro está em toda parte, e a todos se oferece em todo lugar e em todo tempo. As criaturas, amigas e inimigas, dão-no-lo a mãos cheias e fazem-no correr pelas faculdades do nosso corpo e alma, até ao mais fundo do nosso coração. Basta abrir a boca e ficará repleta. A ação divina inunda o universo, penetra todas as criaturas, sobrenada acima de todos. Está em toda a parte onde elas estão, adianta-se a elas, acompanha-nas, segue-as. Não temos senão que deixar-nos levar pelas suas ondas. Prouvera a Deus que os reis e seus ministros, os príncipes da igreja e do mundo, os sacerdotes, os soldados, os patrões e os operários, numa palavra, todos os homens, conhecessem quanto é fácil atingir uma santidade eminente. Para eles, não se trata senão de cumprir os simples deveres do cristianismo e do seu Estado, e abraçar com submissão as cruzes que lhe estão inerentes e submeter-se com fé e amor à vontade da providência em tudo o que se lhes apresenta para fazer ou sofrer, sem mesmo o buscarem. Essa espiritualidade foi a que santificou os profetas muito antes de que houvesse tantas regras e tantos mestres. É a espiritualidade de todas as idades
de todos os estados, que certamente não podem ser santificados de maneira mais elevada, mais extraordinária e mais ao nosso alcance do que realizando o que Deus, soberano, diretor das almas, lhes dá em cada momento a fazer ou sofrer. E passando por essa parte aqui, me fez lembrar de dois momentos, né, que aconteceram durante as aparições de Nossa Senhora do Rosário, né, em Fátima, Nossa Senhora em Fátima. Primeiro foi quando o anjo falou com os pastorinhos, depois Nossa Senhora repetiu a mesma mensagem, para que os pastorinhos, se eles, né, aceitassem, de sofrer tudo aquilo que Deus lhes mandava, por amor à igreja, por amor, né, ao Papa, pelas almas do purgatório, né, pelos pecadores do mundo todo, para o fim das guerras, né, para a paz no mundo e para desagravar, né, os corações de Jesus e de Maria, que tanto sofriam, né, e sofrem por causa dos pecados do mundo, de tantos pecados que atingem diretamente a Deus e o coração de Nossa Senhora, que sofre junto. Então, nesse sentido, ela falou, né, para eles: vocês aceitam? E eles aceitaram. O anjo também falou a mesma coisa: aceitai tudo que Deus lhe mandar. E lá no Eclesiástico, né, se eu não me engano, capítulo 2, diz a mesma coisa. Se você se colocou para o serviço de Deus, então prepara para o sofrimento. Porque assim como o ouro e a prata são provados no fogo, assim também aquele que serve a Deus, que ama a Deus, é provado no cadinho da humilhação. E nesse sentido, o que acontece? Deus, ele não nos obriga a tomar essa decisão. Não. Não é à toa que a gente tem uma experiência parecida dessa nos evangelhos, né? Como já comentei várias outras vezes aqui no nosso podcast. Lá na tempestade acalmada, quando Jesus estava dormindo na barca, os discípulos ficaram desesperados porque estava uma tempestade muito forte, até entrava água dentro do barco. Eles acordaram Jesus e Jesus foi e falou com eles onde é que estava a fé deles. E Jesus calou tudo. Calou tudo. Calou o mar, parou a tempestade, tudo. E perguntou para eles onde que estavam a fé deles. E aí, nesse sentido, a reflexão que nos traz é isso. Era desejo de Deus, para aquele momento, a confiança. Mesmo com aquela tempestade toda, talvez o melhor que poderia ser feito era descansar, dormir, mesmo com o barulho, mesmo com a confusão, como forma de provar o amor, né? Mas Jesus, na sua misericórdia, ele foi e calou tudo, parou tudo quando eles pediram. Da mesma forma são os nossos sofrimentos. Mas uma coisa interessante que a gente pode lembrar nas histórias dos santos é que todos eles, em algum momento da sua vida, eles tomaram a decisão de aceitar tudo. Por exemplo, São Padre Pio, ele tinha uma doença muito forte, né? Se eu não me engano, é um tipo de tuberculose com outras complicações juntas associadas, que fizeram com que ele adoecesse diversas vezes. E ele já pediu para Deus várias vezes para tirar aquilo, porque aquilo estava impedindo ele de servir na igreja, servir como padre, e que até estava correndo até risco de ser desligado da ordem dos franciscanos e ser desligado até do sacerdócio às vezes. E aí, nesse sentido, por quê? Que acontecia uma complicação até maior, porque quando ele era mandado para casa para se tratar, ele sarava. Mas quando voltava para o ambiente onde ele estava, ele adoecia de novo. E aí, a gente tem esse relato, ele depois chegou a um certo ponto que o confessor dele deu a sugestão para ele, para que ele talvez pensasse, né, que aquilo fosse realmente permissão de Deus, aquele sofrimento, para o bem dele. E ele abraçou a situação. Da mesma forma também foi Santa Teresinha do Menino Jesus, que na sua doença, na sua enfermidade, ela sem poder sair do convento e também sofrendo até mesmo na cama, ela oferecia suas dores. Ela aceitou ao ponto dela até falecer. E outro exemplo mais recente, né? O São Carlo Acutis, né?
que no dia 7 de setembro é canonizado. Foi canonizado, não sei quando vai sair esse episódio. Então, nesse sentido, a gente tem que entender que precisamos confiar em Deus. E se a gente quer realmente seguir a Deus, sigamos Ele com força, com fervor, aceitando cada momento. Não busquemos sofrimento por nossa conta. O sofrimento buscado por nossa conta nos leva à perdição do pecado. Mas aquilo que está nas nossas mãos, a gente faz. Isso não quer dizer que a gente não deva, por exemplo, fazer jejum, nem penitência. Não, pelo contrário, devemos continuar fazendo penitência e jejum. Mas sem esquecer que a caridade tem mais valor, tem mais poder, né? E essa privação das coisas tem que ser usada junto com a oração, né? Para o nosso bem, para o bem da nossa alma. Então é isso. Aceitemos os dois lados. E eu me lembro agora, para encerrar, de quando eu fiz uma cirurgia. Em 2018, né, eu fiz uma cirurgia de intestino. Eu estava com a síndrome de... Foi reconhecido, né, que eu tinha uma síndrome de Chilaidite, que uma alça do meu intestino estava acima do fígado, né, entre o fígado e o diafragma. E aquilo estava me dando vários problemas e por aí vai. Aí fiz a cirurgia. E durante o processo de recuperação, eu estava com tanta saudade da missa dominical, de receber a Eucaristia, que eu queria muito ir. E aí, todos os meus amigos, né, da igreja e tal, me lembravam a mesma coisa, até o padre, né, que me deu a unção, depois veio, conversou comigo, né, me atendeu a confissão aqui em casa e por aí vai. Ele foi e falou comigo assim, que a gente não precisava de preocupar com isso, que eu não precisava de preocupar com isso, porque era aquele momento que Deus estava me dando. Outra forma também de lembrar dessa questão da falta de missa, por exemplo, é a obrigação com outra pessoa. Por exemplo, a pessoa trabalha como cuidador de idoso e naquela hora ela não pode ir na Santa Missa porque naquele dia está em serviço, no sentido até mesmo, às vezes cuidando do familiar até doente, ou então está em um lugar onde que não tem como ir para a missa. Isso também, nesse sentido, pode ser uma situação que pode acabar não sendo uma exceção para a falta da missa. Mas ainda assim somos convidados a rezar, né? Isso não quer dizer que vai tirar o caráter de graça que a Santa Missa nos traz, né? A comunhão nos traz. Mas entendendo que em cada momento Deus nos fala, em cada situação Deus nos ensina, e cada situação é para nosso crescimento, até mesmo as nossas dores e sofrimentos. Isso é uma atitude, o aceitar disso, o entender isso, é uma atitude de uma pessoa adulta na fé, que está atingindo a maturidade na fé. Para ir além, né, dos sacramentos, né, por exemplo, que a gente recebe o sacramento da crisma, para a igreja a gente é adulto na fé. Mas se a gente não deixar que esses carismas do Espírito Santo se manifestem em nossas vidas, se a gente não buscar aperfeiçoar na nossa vida e botar aquilo em sequência, em vida, em prática, pode parecer que a gente seja até menor do que outras pessoas, né? Que às vezes podem estar mais avançadas nesse caminho da santidade do que a gente, até mesmo sem ter recebido o sacramento do crisma, né? Até o último momento, né? O bispo, né, estava celebrando a crisma aqui na minha paróquia e ele foi falando, né, com os padrinhos, né? Ó, lembrando que vocês padrinhos têm que estar, antes de dos seus afilhados serem crismados, vocês têm que ser um pouco acima na questão da prática da fé, da execução da vida, do seguimento de Cristo. No sentido de caminhada mesmo, no sentido de prática. Mas quando a pessoa é crismada, todos se nivelam nesse sentido. Ou seja, a gente tem que usar das graças que Deus nos dá para a gente se santificar, aproveitar disso, porque a graça passa e se a gente não pegar, ela não volta mais. E é isso. Que Deus abençoe muito vocês, muito obrigado pela sua companhia. Viva Cristo Rei, fiquem com Deus. Shalom, a paz.